Aleluia. Todo louvor. Nós não somos nada, nós só somos servos. Glória a Deus. Tem misericórdia, Deus, da nossa vida nessa noite. Fala mesmo, Senhor, agora. Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 54, que é o tema da campanha que está iniciando nessa noite. Para a glória de Deus, quem vem buscar vai receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, eu não posso nada. Eu vou até deixar minha chave aqui, porque eu não posso nada mesmo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A partir do versículo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. A casa de Deus a gente tem liberdade. Pode glorificar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Pode exaltar, porque o Espírito Santo ele quer ser bem-vindo aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti cairá, por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Senhor Deus de misericórdia, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite, Senhor. Queremos te louvar porque a misericórdia nos tem alcançado, Deus, porque o Senhor tem nos instruído, Senhor, a te servir, e nós queremos obedecer, Jesus. É por isso que estamos aqui nesta noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Dá a tua instrução, meu Deus. Fala, Senhor, da glória conforme a tua vontade, Senhor. Edifica a nossa vida, edifica a nossa igreja, Senhor, pelo poder da palavra que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, agora. Aleluia. Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Conforme a orientação do pastor, eu não sou ninguém mesmo, então deixa o Espírito Santo usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui, foi até meu filho que me falou no domingo passado. A gente estava voltando da igreja e a gente estava conversando sobre a professora dele lá na faculdade, que ela passou por uma situação difícil, e ela estava falando sobre o que aconteceu, e ela disse uma palavra que ele me falou e tocou no meu coração. Eu queria compartilhar com a igreja. Ela me disse ela disse para o meu filho que a gente deve adquirir coisas que o nosso dinheiro não compra. Ela nem evangélica é, mas ela, eu acho que Deus usou ela para falar isso. Glória a Deus, E ele falou comigo, eu fiquei tão maravilhado que eu falei, não, eu tenho que compartilhar com a igreja nessa noite. Porque tem duas perguntas que eu quero fazer também nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta bem séria, eu acho que todo mundo aqui tem problema com isso. O que o dinheiro compra? Né? Vamos minimizar a pergunta. O que o nosso dinheiro compra? Né? Às vezes a gente pensa assim, não, esse mês eu não vou passar fome porque meu salário vai dar. Né? Ah, eu vou comprar um carro porque eu estou juntando dinheirinho. Né? Ah, às vezes eu vou construir minha casa, vou reformar, vou pagar o remédio do meu filho lá no hospital, porque tem dinheiro. Eu queria fazer mais uma pergunta. Glória a Deus, O povo de Israel esperava Jesus para quê? Né? O povo de Israel esperava Jesus para livrar eles do cativeiro de Roma. Eles estavam sob o jugo de Roma, estavam sofrendo, não aguentava mais. E tinha a profecia de Isaías, que inclusive aqui no versículo 53 relata sobre isso, que Jesus viria. Só que eles esperavam que Jesus vinha do palácio. Né?
pensava assim, não, o homem de Deus que vai vir resolver o nosso problema, o meu problema, ele vai vir no palácio. Ele vai receber a minha aprovação, a aprovação de Israel, e todo mundo vai ficar feliz, porque ele vai tirar a gente da mão de Roma. Só que Jesus veio, Jesus pregou a palavra, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus morreu. Glória a Deus, aleluia. De Deus. É verdade. E o problema não foi resolvido, não. Eles continuaram escravos de Roma. Sabe por quê, né? Poxa, eles tiveram tanta fé em Jesus, tanta fé em Deus, que prometeu, né? Que falou que ia mandar o Redentor, ia mandar a pessoa que ia resolver tudo, né? E a pessoa veio, não aconteceu nada, né? Mas a Bíblia diz que ele veio buscar os que eram seus e os seus não quiseram. Eles acharam que Jesus não era o Senhor. Eles acharam que Jesus era qualquer um. Jesus mesmo chegou a falar que o profeta de casa tem honra. Eles não honraram Jesus como o Senhor da vida deles. Glória a Deus, aleluia. Quantos aqui aceitaram a graça? Quantos aqui receberam Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra dessa noite, irmão, é para essas pessoas. E eu acho que é nós, a nossa igreja, né? Que é uma responsabilidade grande estar aqui à frente. Nunca preguei aqui, preguei muito pouco por aí. Eu estou tremendo aqui porque o amor que Deus tem por cada um de vocês é imensurável. Eu acho que vocês imaginam. Então a responsabilidade deve ser. A gente deve levar muito a sério essa responsabilidade. Mas será por que Jesus veio e nada aconteceu, né? Na cabeça dos judeus, que até hoje tem alguns que pensam que nada aconteceu, estão esperando Jesus, né? Já saíram lá do jugo de Roma, agora eu acho que eles esperam ser libertos da Síria, dos talibãs lá, né? Das pessoas que estavam metendo míssil toda hora lá para cima de Israel e Israel defendendo, né? Então, essa palavra de hoje é para quem acredita, gente. Glória a Deus, aleluia. Ele veio para libertar a gente, mas não foi no cativeiro de homens não, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta é contra Satanás, que estava aprisionando o povo de Deus. Paulo estava preso, mas mesmo assim ele continuou a missão dele até a morte. Ele morreu livre. A gente falou, não, estava preso. A gente deu tempo de falar, estava preso, estava não. Ele estava livre, ele estava pregando a palavra. Lucas estava escrevendo, relatando tudo que estava sendo na cadeia. Ele estava evangelizando os carcereiros, evangelizando lá os centuriões, as pessoas responsáveis pela prisão. E ele salvou muitas vidas através do poder de Deus. Glória a Deus. Na hora que ele foi ser executado, isso não, eu li não, eu assisti um filme, na Bíblia mesmo eu nunca li isso. Mas o carrasco que ia cortar a cabeça dele pediu perdão para ele antes. Falou, se você me perdoa, é porque é posse da minha função, tem que fazer isso. Ele falou, não, espera só um pouquinho. Aí ele falou que combateu o bom combate, né? Guardou a fé. Aí ele falou, agora você pode me executar. E às vezes, irmão, Glória a Deus. a gente pensa que até hoje Jesus ainda não voltou. Para muita gente não. Para muita gente não. Tem muita gente que está aí na rua esperando. Tem muita gente chorando, sofrendo, numa situação de rua, às vezes numa situação de hospital, numa situação de cadeia, numa situação de... A gente imagina várias coisas e a gente pensa, será por que sofre tanto? Vocês não lê Bíblia não? É porque a gente lê, né? Será por quê? Aí a gente fica pensando, e nós? E aquela promessa, né, que Deus falou para mim, eu vou te dar. E até hoje não veio, né? Mas
a Bíblia está prometendo outra coisa aqui nessa noite. A Bíblia está dizendo que podem até se reunir. Glória a Deus. Ele vai permitir. Quando a gente aceita Jesus, não quer dizer que a gente está livre de nada, está sujeito a tudo. Glória a Ele Deus, vai aleluia. permitir. Mas o nome de Jesus vai ser glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Ele criou a pessoa que fabrica a arma. Aí a pessoa pode até vir te afrontar, mas não vai conseguir. A Bíblia está dizendo que toda arma forjada contra nós não vai prevalecer. Mas tem gente ainda cheia de dúvida. Por quê? Essa promessa não se cumpre para mim. Por que eu ainda não percebi isso que os crentes estão falando que existe? E às vezes tem muito crente aqui dentro que não está também entendendo. Aleluia. Né? Pensando por quê? Por quê, meu Deus? Eu acho que já falaram essa noite aqui por quê. Né? Glória a Foi o Deus, Joel, se aleluia, não me engano, e o Joel falou. Deus usou ele já falou. Por quê? Por quê? É porque a gente está esperando um rei que vai dar uma casa, um carro. Né? Vai me dar vida boa. Eu vou poder comprar comida, a geladeira vai ser cheia. Mas às vezes a gente está vazio. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não foi encher geladeira, não, gente. Glória a Deus. Não foi dar carrão para ficar fritando pneu aqui na frente da igreja, não. Não foi para eu usar um terno, uma gravata, né? Aqueles bem chiques mesmo, para dizer que Deus me abençoa, eu prospero. Não. Isso aí é glória para mim. Deus veio. Foi para libertar a gente das mãos de Satanás. É verdade, Deus. A gente estiver idolatrando dinheiro, enquanto a gente estiver idolatrando carro, enquanto a gente achar que o pai da gente ajuda, que a mãe ora por mim, que o pastor vai lá no monte, paga um preço e eu vou ficar liberto, enquanto a gente estiver pensando nisso, a gente vai ser escravo ainda mesmo. A gente não está na cela, não está preso, mas está. Não tem liberdade. A gente está preso no carro que não veio, está preso na geladeira que não está cheia, a gente está preso na casa que não tem conforto. Quando chove, pinga na minha cama. Eu não posso dormir. A pintura está caindo, a fachada da frente da minha casa, os vizinhos olham para mim e ficam com medo. Eu não tenho nada. E nem cheio do Espírito Santo eu sou. A gente está passando por humilhação. A gente está sendo um tipo de chacota. Cadê seu Deus? Onde é que está seu Deus? Está dormindo? Elias falou, os profetas de Baal, seu Deus está dormindo. Grita mais aí pela guardar. Está viajando. Será que nosso Deus está de viagem? Está dormindo? Agora eu vou falar uma coisa para quem é lavado e remido no sangue de Jesus e não é preguiçoso. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que arregaçar a mão e trabalhar. Ah, é para comprar o carro? Não. Para entrar no céu. Aleluia. Madrugada, a gente está no conforto, não está levantando para orar. A gente aceita Jesus, mas quando ele chega em casa, parece que não aceitou ninguém. A gente está precisando zerar a nossa vida, começar a mudar. Porque às vezes a gente fica pensando demais em ter conforto na terra, mas Jesus quer te levar para o céu. Jesus quer a terra. Ele veio para isso. Não foi para libertar de Roma, não. Não foi para libertar do governo opressor. O governo vai oprimir mais. Vai oprimir mais. Mas nós vamos ser livres. Quando a gente entender que toda honra, toda glória é dele e nada é para nós. Glória a Deus. Quando a gente entender, assim como Paulo, Tiago, Pedro, Felipe, entenderam lá. Aleluia. Quando a gente conseguir entender isso, a gente vai começar a prosperar, inclusive. Glória a Deus, aleluia. Paulo, ele conheceu
vários lugares do mundo naquela época, né? O mundo naquela época devia ser menor do que hoje, né? Eles conheceram. Ah, então Paulo teve muita sorte. Não, ele teve sorte não, ele era trabalhador. Ele arregaçava a manga e ia lá orar pelos enfermos, evangelizar quem não conhecia Jesus, libertar os cativos. E consequentemente Deus dava suporte. Suporte. Ele fazia viagem de barco, fazia viagem de camelo. Naquela época era luxo andar de camelo. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico lá da terra onde ele morava. E ele era dono de frota de carneiro. Vamos falar frota para entender que é tipo um ônibus de hoje. Então uma companhia aérea. Naquela época não existia avião, nem carro, nem ônibus. Mas existia camelo, quem tinha camelo era rico. Quando alguém falava assim, vou viajar, eu pensava, Jó vai me alugar um camelo, eu vou viajar. Então Paulo tinha camelo, ele tinha barco por aí. Mas sabe por quê? Porque ele tinha compromisso com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Luxuoso, num barco luxuoso, ele nem falava isso. Ele nem falava, eu comprei meu terno lá na Itália. Ele não falava isso. Porque ele só preocupava em falar de Jesus. Ele só pensava, Jesus é meu alvo, Jesus é mais importante. Jesus tem que ser propagado no mundo. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Tem muita gente. Glória a Deus! Na sarjeta, na delegacia, na cadeia, no hospital. E a gente está pensando em ter um carro. Esses dias a minha esposa está dizendo que uma menininha que lutava contra uma doença incurável, inclusive estava pedindo doação, morreu. Será que ela conheceu Jesus? Será que a gente levou Jesus para ela? Será que ela entendeu que ela não precisa ser rica para entrar no céu? Será que ela entendeu isso? Glória a Deus, aleluia. Então, a gente fica às vezes pensando muito no meu conforto e o conforto dos outros. Hoje a minha esposa orou comigo de manhã e quando ela sempre gosta de ficar acompanhando essas pessoas. Tem um lá que chama Pedrinho, que ele todo dia tem que fazer curativo. A mãe dele nem dorme. A mãe dele todo dia de madrugada acorda ele chorando, aí vai lá tirar o curativo e sai a pele. Todo dia tem ferida no corpo dele. Quando sara uma bolha, nasce outra. E não tem cura. Só tem, sei lá o que tem para ele. Só Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tem alguém aqui querendo um carro novo? Quem está querendo uma casa boa aqui? Quem? Quem está querendo uma casa boa? Enquanto tem alguém chorando ali na sarjeta. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não é porque ele tem comida não, gente. Tem gente que está chorando ali, ó. Porque ninguém falou de Jesus para ele ainda. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esses dias eu fui com o Mateus lá em Goiânia. Ele foi fazer uma prova lá para ver se entrava acho que é na polícia daqui, Mateus. Aí eu levei ele lá. Enquanto ele fazia a prova, eu fiquei observando uma pessoa na rua. E essa pessoa andava para lá e para cá e ele veio e parou em mim. Aí falou assim, me dá um dinheiro. Eu falei, eu não posso te dar dinheiro não. Ele falou, por quê? Porque senão você vai comprar uma pituca. Eu falei, não, eu vou matar minha fome. Eu falei, então faz o seguinte, o senhor me leva ali na lanchonete, o senhor paga o lanche para mim? Eu falei, pago. Aí fui para a lanchonete com ele. Até lanchei com ele, que eu não tinha almoçado ainda. Aí o que aconteceu? Ele falou comigo sobre a vida dele. E ele falou que ele era presbítero desviado. Perdeu a esposa, perdeu família, perdeu tudo, não tinha casa, morava na Bahia e veio para Goiânia andando, andaria. E ele disse que a pior coisa do mundo era o desprezo para ele, não era comida. Ele falou, fome é o filho. Mas tem gente que eu vou bater na porta dele, me expulsa. Ele até falou, ele mostrou lá a casa de um pastor. Ele falou, aquele ali é pastor, mas não me dá um pão seco.
Eu tive vontade de levar ele para minha casa, só não levei porque realmente eu não podia e ele também não queria sair dali. Mas eu falei para ele voltar, eu orei e ele pediu para orar. Não foi o que eu ofereci, não. Ele falou assim: ora por mim, irmão, porque eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Eu orei por ele. E ele me prometeu, eu chamei ele para ir para a igreja. Ele não quis vir comigo para a igreja. Eu falei, eu te levo, você toma um banho lá em casa, veste uma roupa, a gente arruma uma roupa para você. Você vai na igreja e depois eu te trago. Não quero. Aí ele falou, mas eu prometo que hoje eu vou me reconciliar com Jesus. Eu vou na igreja que eu tenho bem ali que eu gosto de ficar lá na frente ouvindo o pastor. Eu vou lá e vou me reconciliar. Eu falei, então você vai. Então, às vezes a gente não entendeu ainda essa palavra aqui, ó. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Glória a Deus, aleluia. Contra ti quem? Contra eu que quero um carro? Contra eu que quero reformar minha casa? Ou é contra eu que penso que não preciso ter nada, mas Deus é super importante na minha vida? Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente vem para as campanhas da igreja e fica esperando que Deus vai abençoar a gente. Às vezes, eu não estou criticando não, irmãos, que a gente precisa disso aqui sim. Não é proibido ser rico sendo crente. Proibido é ser orgulhoso e não ser crente dizendo que é. Eu falo da minha esposa direto com meus filhos. Sabe quem é o mais humilde nessa terra? É aquele que tem muito dinheiro, mas sabe ser humilde com as pessoas. Mas sabe parar para pelo menos conversar com o mendigo. Sabe vir aqui na igreja e não querer ser melhor do que ninguém. Às vezes pode até vir no carrão, mas ele nunca vai dizer que o carro dele é melhor que o do pastor. Então, irmãos, a gente às vezes está pensando na gente, achando que a prosperidade é isso. Não é não. Prosperidade não é casa, não é carro. Às vezes até a família não é prosperidade. Porque quando a gente idolatra o filho, a mãe, o pai, o irmão, a gente está deixando Deus de lado. E será que a nossa família vai bem? De jeito nenhum. O dia que a gente tiver humildade para tratar todo mundo bem, para chegar na casa de Deus vazio, para se encher do Espírito, aliás, vazio não, tem que se encher em casa para chegar aqui pulando. É, Deus, é verdade. Aí nesse dia a gente vai entender isso aqui, ó. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Aleluia, Deus santo. Às vezes a gente fica olhando o macumbeiro aí na rua e fica com medo dele. A gente pensa que o que ele vai fazer por nós, contra nós, quer dizer que vai pegar, pega mesmo. Porque eu estou querendo casa e carro. Eu estou querendo se humilhar para Deus, estou querendo orar pelas madrugadas. Eu tinha colegas da onde eu trabalhava que eram macumbeiros, trabalhavam comigo. Eu aprendi a respeitar eles e aprendi a confiar mais em Deus. Glória a Deus. Trabalhar, e eles falavam tudo que aconteceu lá no terreiro, eu ficava só escutando. Ele falou, só Jesus, porque sem Jesus. Teve uma vez, ele até contou uma história. Ele foi trabalhar e ele falou comigo, ó, a gente vai passar em tal lugar. Aí eu já sabia, né? Eu falei, vai fazer o que lá? Não, comprar umas pombas brancas, hoje é sexta. Eu falei, mas você sabe que você é escravo, né? Aí ele falou, é por isso que eu vou lá comprar minha pomba, porque senão o bicho vai pegar pro meu lado. Toda sexta tem que oferecer. Eu falei, isso é escravidão, sai disso. Rapaz, eu não posso, porque se eu sair o bicho pega pro meu lado. Eu falei, isso é mentira. Então pega. Ele falou, não, vamos deixar essa conversa por outro dia? Eu falei, tá bom, você que sabe. Aí ele contou, aliás, não foi esse, foi outro. Esse outro contou que uma vez tinha 2 estudantes de teologia que moravam perto deles lá. Eles moram na mesma cidade lá e eles moravam no mesmo bairro lá também. Aí falou que
os estudantes estavam fazendo um trabalho sobre a faculdade de teologia deles. Aí falaram assim, foram lá e falaram assim, tem como vocês levar a gente lá no Vale da Amanhecer, lá em Brasília o Vale da Amanhecer é o terreiro de macumba mais famoso de lá, né? E eles eram de lá. Aí falou, leva a gente, a gente tem que fazer um trabalho de teologia lá, para saber sobre as religiões do mundo. Aí falou, tá, tudo bem, eu te levo. Aí quando chegou lá, disse que eles sentaram lá, não ficaram, ele falou assim, você fica sentadinho ali, fica quietinho, não fala nada não. Fica quietinho lá. Tá bom. Aí ficou lá. Aí o pai de santo batendo tambor lá e fazendo aqueles negócios lá e os espíritos. Ninguém descia desse lugar. Aí disse que o pai de santo entrou lá num lugar lá no quartinho. E aí foi consultar os guias deles lá, sei lá. Aí falaram, ó, tem dois aí que não deixa a gente descer de jeito nenhum. Aí ele chegou lá e falou, quem é visitante aqui? Aí levantou os rapazes lá. Eu falei, o que vocês vieram fazer aqui? Não, nós estamos pesquisando aqui, fazendo uma pesquisa sobre a nossa faculdade, sobre a religião. Eu falei, quem trouxe? Ah, foi ele. Fulano, vem cá, manda eles embora agora. Os espiritistas que não vai descer essa noite. Aí botou isso para correr. Glória a Deus, é verdade. Levaram eles lá para um quartinho, ele disse que passou a noite apanhando. O demônio veio pessoalmente bater nele. Bateu até o dia amanhecer. Disse que quando ele saiu de lá não tinha machucado, mas estava todo estourado. Todo estourado. Então, gente, a gente precisa aprender a não ter medo de ninguém. Macumbeiro não é melhor do que eu não sou melhor do que ele não. Nós somos dois farinhas do mesmo saco. Eu acredito no Deus Todo-Poderoso. E ele acredita Glória a Deus. Ele acredita num Deus que já perdeu, já era, para ele não tem mais. Aí a gente às vezes fica olhando a pessoa na rua, não vou evangelizar aquele, não, ele é macumbeiro. Não vou, aquele é espírita. O outro ali é bandido, é assaltante, é traficante. A gente tem que parar com isso. Aleluia, glória a Deus. Se a gente viver para a glória de Deus, e se a gente morrer é para a glória de Deus também. E quando a gente vier nas campanhas de prosperidade, traz sua chave, igual eu estou pondo a minha aqui, importante. Traz suas fotos para Deus curar, para Deus libertar, traz seus objetos, traz sim. Mas a gente tem que viver para a glória de Deus. Quando essas coisas se resolverem para nós, a gente tem que glorificar o nome dele, ó. Jesus cura, viu, mendigo? Ó, vamos lá na nossa igreja. Ó, Jesus salva, viu, macumbeiro? Jesus te liberta. Jesus quer te levar para o céu, preso, traficante, assassino. A gente tem que começar a fazer isso. E não adianta a gente ficar vindo para a igreja fazer campanha. A nossa vida vai ser só isso. E o dia que Jesus voltar, vai ficar tudo aí. É verdade, uma casa Deus. boa. Ninguém vai levar não, sabe por quê? O objetivo de Deus é te levar para o céu. Glória a Deus, Não é aleluia. tirar a vida mansa na terra. De madrugada tem que levantar para orar sim. Tem que subir para ir no monte, tem que subir. Ontem eu lamento muito que eu não olhei o WhatsApp, o pastor que mandou para ir no monte, eu perdi, quando eu já tinha passado. A gente tem que subir no monte sim. A gente tem que buscar autoridade, porque quando o macumbeiro se levantar contra a gente, porque não é ele, é o demônio que vai se levantar, a gente vai mandar ele ficar quietinho, ele vai ficar. Glória a Deus, aleluia. Quando o mendigo estiver ali sentindo a maior fome e sede de justiça de Deus, fome da água viva que é Jesus, a gente vai ter água para dar para ele. Glória a Deus, aleluia. Agora, se a gente só quer coisas materiais, a gente só vai ter coisa material. O rapaz ali estava passando fome, eu dei a comida para ele. Vai ficar só nisso. A gente tem que evangelizar as pessoas. Glória a Deus, Eu assisti um aleluia. filme com a minha esposa e meus filhos. Uma situação de uma mulher que um mendigo bateu nela, deu umas palavras nela e ela quase morreu. Ela foi em coma. E ela era a mulher do pastor. Ela foi para o hospital, ficou internada. Tinha um filho rebelde, o filho dela parou de ser rebelde. Deus tem propósito em tudo. Glória a Não tem Deus, medo, não. aleluia.
Ninguém vai morrer de paulada não, só se Deus quiser. E enquanto o processo de cura dela estava se desenrolando, a igreja orando, toda oração, o marido dela estava glorificando a Deus lá Glória a para dentro. Deus, aleluia. A médica era incrédula. Todas as vezes que ela tinha alguma coisa a mais lá que dava esperança, aí a médica vinha explicar para ele: é Jesus. Os médicos falaram: é 3 dias, ela vai morrer. Se passar dessa noite é milagre. Ela, no 15º dia, não, no 11º ela estava andando. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Parece que era 3% do cérebro dela estava funcionando um negocinho. Ele falou: se viver, o médico falou: se viver, ela vai vegetar. Pois ela andou, ela falou. No início ela não estava conhecendo a família dela, mas depois passou a conhecer. E o pastor evangelizando a médica. É isso que o crente tem que fazer. Glória a Deus. A gente está perdendo tempo. Jesus está voltando. Essa noite, eu não sei porquê. Essa noite não, essa manhã. Quando eu acordei, antes de eu orar, veio na minha mente: acerta a sua vida. Pede perdão pelos seus pecados. Perdoa quem te ofendeu. Peça perdão para quem você ofendeu. Aleluia. Aí, uma voz bem forte: Jesus está voltando. Grande Deus. Eu dobrei meu joelho com essa palavra. Do nada veio na minha mente. Deus. Eu falei: é, Jesus, o Senhor está voltando mesmo. Então, meus irmãos, vocês me desculpem porque eu não sei pregar, não. Eu estou aqui arriscando. Meu pastor disse que vai me ajudar nisso. Eu estou aproveitando. Mas vamos aprender a zerar a nossa vida. Pode andar de bicicleta, de pé, pode morar de aluguel, mas a gente tem que viver essa vida que Jesus veio dar para nós, gente. As armas forjadas contra nós, pode ser feiticeiro, pode ser idólatra, pode ser traficante, pode ser quem for, não vai nos alcançar. E se alcançar é para a glória dele, igual essa pastora lá. Ela sofreu, mas foi para a glória dele. Quantos cristãos foram apedrejados na arena lá em Roma? Quantos morreram lá apedrejados? Ou o leão comeu? E daí que comeu? A Bíblia diz que a nossa alma não morre. Não precisa ter medo. Nosso coração vai morrer sim. O nosso corpo vai morrer sim. Mas a nossa alma não morre não. Glória a Deus. E Jesus veio foi por causa disso. Foi para salvar a nossa alma. Ele é amante da nossa É alma. Deus. Ele não é amante do nosso corpo não. Então a gente tem que primar por isso, porque senão essas bênçãos aqui não vão acompanhar a gente. Essas bênçãos aqui só vai ser para quem confia em Deus, para quem aceitou Jesus, para quem aceitou a graça, para quem acredita mesmo que Jesus cura, salva, liberta. Porque quem acredita vai falar dele, vai falar, não vai ter vergonha, vai evangelizar. Porque quando a gente não acredita, a gente fica com vergonha, não é, pastor? A gente fica com vergonha. A gente tem vergonha até de falar aqui, porque aqui só tem crente. Às vezes a gente tem vergonha até de falar aqui que Jesus cura, liberta, salva, que ele veio, que ele morreu por mim. Aí a gente pergunta: aí, mas por quê? Até hoje a gente não sabe por quê. Porque a gente não vale nada. Deixa Jesus sair da nossa vida para não ter primeiro. Então a gente não sabe por quê. E não precisa entender. Não precisa entender, precisa crer. A gente só tem 2 coisas na terra, igual o nosso irmão falou. Só 2 coisas: a misericórdia de Deus e o livre-arbítrio. É você que decide. Você quer ser bandido? Você vai ser. Mas você não quer ser trabalhador? Vai ser. E para ser servo de Deus é do mesmo jeito. Você quer ser servo de Deus? Vai ser. No seu sangue há poder. Glória a Deus. No seu sangue há poder. Esse dia eu estava falando até com o pastor. Já passou da hora. Lá pediu terminar. Esses dias eu estava no pastor. Teve cientistas que foram lá no presídio dos Estados Unidos. Tinha uma pessoa no corredor da morte, ia morrer. Aí eles fizeram uma proposta para ele. Falou assim: você quer ajudar a gente no
experimento científico aqui para entender a mente humana, entender a cabeça das pessoas. Ele quero, você vai morrer mesmo, você não vai perder nada. Ele falou, não, eu quero. Aí, beleza, aí parece que era um dia que faltava para ele morrer. Aí eles falaram que ia amarrar ele na maca, vendar o olho dele, ia cortar os pulsos dele, dos dois lados, e eles esticam a mão e iam sangrar até a morte. Eles queriam saber quanto tempo ele ia levar para morrer. Aí ele aceitou. Aí amarraram ele, aí fingiram que cortaram os pulsos dele, não cortaram nada. Aí pegaram as mangueirinhas de soro e simularam o sangue escorrendo e caindo no balde. E aí ele foi pingando lá o sangue, fazendo barulho, e ele com o olho vendado, ele imaginando que o sangue dele estava indo embora. Aí ele ficou ali, esperando a morte. E o sangue dele escorrendo. Aí eles iam fechando a torneirinha lá devagarzinho, e o sangue ficou pingando. Quando deu a última gota lá, ele morreu. E não tinha vertido uma gota de sangue. Ele morreu sem nada acontecer com ele, ele morreu. Por aí vocês veem que no teu sangue há poder, no teu sangue há poder, no teu sangue há poder. Ele pensou que ia morrer e morreu. Agora se você pensar que vai viver, você vai morrer? Não vai. Igual a médica, ela fala, pastor, sua mulher vai morrer, já era, acabou. Não vai não. Vai não. Colocou a igreja para orar, não vai não. Os filhos dele, o mais velho começou a dizer que não, ele não vai não. E ela viveu. Glória a Deus, Às vezes a gente faz as coisas erradas porque no nosso sangue há poder. Mas se a gente quiser acertar no nosso sangue há poder. Glória A gente vai entrar no céu, a gente vai. É verdade. Os problemas são difíceis. O sistema está contra a gente. Mas a gente vai conseguir sim. Glória a Sabe qual Deus. foi o segredo da igreja de Atos dar certo? É porque tudo que eles tinham era de todos. Aqui a gente vive num mundo que o que eu tenho é meu. Mas a gente está esquecendo que o que eu tenho eu estou administrando para Deus, para a glória dele. Glória a Deus. Eu uso o meu carro, é para dar carona para o irmão que não tem, é para levar no hospital alguém que precisa. Se eu tenho comida em casa sobrando, ajuda alguém. Ou às vezes nem está sobrando, mas eu ajudo. A gente está administrando, o dia de amanhã não pertence a gente não. Amanhã Deus pertence mais. Aleluia. E a gente vai vivendo assim. A gente tem que dividir o que Deus dá de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aí a gente tem que ter intimidade com Deus. Porque até para ajudar, a gente tem que ter intimidade. Porque às vezes alguém está passando no deserto, a gente vai atrapalhar o deserto. Mas se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente buscar, Deus vai falar, esse aí você pode ajudar. Aquele ali não toca não. Está no processo. A gente tem que ser espiritual, gente. Eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que ser espiritual. Porque essas bênçãos só alcançam quem é espiritual. Glória a Deus. Quem é físico, é material, vai ficar aqui. Infelizmente não vai. A hora já acabou, então vamos ficar de pé, fazer uma oração. Vocês desculpa a minha falta de jeito de falar de Jesus, mas Deus está dando jeito para mim. Eu não vou orar ainda pelos pedidos, não, que eu acho que a autoridade maior vai fazer isso. Mas eu vou orar para Deus abrir o meu entendimento, o seu, para a gente ser mais unido, para a gente poder ajudar mais as pessoas, para a gente levar a palavra, não é só levar comida, não. Às vezes nem tem comida para dar, mas leva a palavra. Será que o nosso vizinho sabe que a gente é crente? Né? Às vezes o nosso vizinho nem sabe que a gente é crente. Às vezes não sabe nem da glória dentro da casa da gente. Pelo menos o grito fala, né? Denuncia, né? E às vezes nem glória a gente está dentro da casa da gente. Então vamos orar nessa noite. Seu Deus de misericórdia, o Senhor sabe que eu não tenho prata nem ouro, meu Deus. O Senhor sabe que eu não sou nada.
A única coisa que eu tenho é a misericórdia e o livre-arbítrio do Senhor, meu Deus. Glória a Deus. E hoje eu estou usando o meu livre-arbítrio, Senhor, para dizer que eu quero te servir, que eu quero te adorar, que eu quero te exaltar, que eu quero bem dizer, meu Deus amado, e que eu quero, Senhor da glória, que esta igreja também alcance todas as misericórdias do Senhor, meu Deus, e que o Senhor possa abrir nossa mente. Senhor, já sei que muitos já estão fazendo isso há muito tempo, Jesus. Eu é que estou atrasado, Deus. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, se tem algum aqui que ainda não está com essa mente, meu Deus, com a mente de Cristo. Oh, Jesus, que o Senhor abra nesta noite a mente de cada um, meu Deus. Senhor, entra na vida de cada um dos teus, meu Deus amado. Ah, meu Deus, nenhuma arma forjada vai prosperar contra essa igreja, porque essa igreja é lavada e remida no teu sangue. Senhor, no nosso sangue tem poder, meu Deus. Nós temos livre-arbítrio, Senhor, de escolher viver ou morrer, Jesus. Nós queremos viver, meu Deus. Nós queremos subir para a eternidade. Nós queremos estar na glória com o Senhor, meu Deus amado. Então, em nome de Jesus, meu Deus, alcança o teu povo, Senhor. Faz a obra na vida de cada um, meu Deus. Continua a boa obra que nós estamos esperando, meu Deus. Nós não estamos esperando riqueza, meu Deus. Nós estamos esperando a graça, meu Deus. A graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. E é no nome de Jesus, meu Deus, que nós estamos pedindo nesta noite, Senhor, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus.